Olá, eu sou Estevão Graciano e sejam bem-vindos ao canal Nova Benalha. Bom, hoje eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o formato moderno. É mais ou menos um vídeo explicativo para dizer um pouco sobre como é esse formato e também o que deixa esse formato tão caro. Bom, primeiramente a gente vai falar aqui um pouco sobre as regras do formato. Como o Modern é um formato construído, ele contém as seguintes regras. O mínimo do seu deck, o tamanho, é 60 cartas. E não há limites você pode fazer um deck de 200, 250, 1000 cartas, desde que você consiga embaralhar o seu deck sem precisar de uma ajuda. E você tem acesso aí a um sideboard de 15 cartas, caso você for utilizar um. Ou seja, você não pode usar um de 14, 20 cartas, ele tem que ser obrigatoriamente 15, caso você for usar. E, exceto por terrenos básicos, você só pode usar 4 cópias de uma mesma carta. Por exemplo, você vai usar aí o Goblin Guide, você vai poder usar 4 Goblin Guides. Agora, se você quiser usar a montanha, você pode usar 20, 30, 40 montanhas. E também existem as cartas que são válidas nesse formato, ou seja, as cartas que você pode jogar. E basicamente para o Modern, você pode usar no seu deck qualquer carta que seja lançada, que tenha sido lançada nos sets principais a partir da 8ª edição. Ou seja, aqueles sets que são válidos em T2, os core sets e coisas assim, qualquer carta que tenha sido lançada para eles é válida no Modern, desde que tenha sido lançada a partir da 8ª edição, fora, é claro, a nossa lista de cartas banidas. Que são basicamente cartas que, mesmo tendo sido impressas nessas edições, elas não são permitidas por deixar algum deck muito forte ou por ter um power level muito alto. Por ser um formato que permite tantas cartas, ele acaba tendo um power level muito alto, porque ele vai tentar aproveitar as melhores cartas que tenham sido lançadas nessas edições. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre a base de mana. A base de mana no Modern, ela geralmente é muito consistente, porque ela tem a presença aí das Fat Lands. As Fat Lands, se você não sabe o que são terrenos que você vai poder virar, pagar 1 ponto de vida e sacrificar, para você procurar um outro terreno que seja do tipo da sua Fat Land. Por exemplo, a gente tem aí as Catacumbas Verdejantes. Ela é verde e preta. Se você sacrificar ela, você vai poder buscar um pântano ou uma floresta. Além delas filtrarem o seu deck, elas vão permitir com que você busque os terrenos que você precisa. Isso acaba deixando o formato muito consistente, desde que você tenha a sua base de mana bem feita. O problema é que essas cartas acabam sendo meio caras, porque vão ser jogadas em praticamente todos os decks que usam mais de uma cor, e elas não foram impressas tantas vezes. A gente tem o primeiro ciclo delas, que foi em Zendikar. Na verdade, elas já foram printadas antes, só que válidas para o Modern elas vieram em Zendikar, e também vieram em Khans of Tarkir, as primeiras 5, e daí depois as 5 que faltavam. As Fat Lands são um tipo de carta que não tem como você escapar, uma hora ou outra você vai ter que comprar se você quiser jogar o formato. E também elas funcionam muito bem em conjunto com as próximas cartas que nós vamos falar, que são as Shock Lands. As Shock Lands são os terrenos de 2 tipos, ou seja, ele pode ser floresta planície, como o Jardim do Templo, pode ser montanha planície, ilha montanha, ou seja, ele vai ter 2 tipos e ele vai poder entrar em pé, desde que você pague 2 pontos de vida. E como eles têm esses tipos, eles podem ser buscados pelas Fat Lands. Por exemplo, a Windswept Heath, o Rosal Ventoso, é um terreno que pode buscar tanto floresta como planície. Ou seja, ele vai poder buscar aí o Jardim do Templo, vai poder buscar a Tumba Abandonada, a Fundição Sagrada. Então ele pode buscar qualquer um que tenha nos tipos dele planície ou floresta. Por isso que eles trabalham muito bem juntos. E são terrenos que não são tão caros assim, eles custam entre 20 e 40 reais. E é bom aproveitar agora que teve reprint em Guilda Javenica, que o preço abaixa um pouco.
e logo vai subir de novo, porque são cartas muito boas que é bom você ter. Falando um pouco de preço, as Fatlands têm um preço meio variado. Elas vão de 50 a 250 reais, dependendo de qual você está procurando. E como eu já disse, as Shocklands vão entre 20, 40, talvez um pouquinho mais. Saindo um pouquinho da base de mana, a gente vai agora para as criaturas e a gente vai tentar entender um pouco das criaturas que jogam no Modern. Geralmente, as pessoas vão atrás de criaturas que tenham um custo de mana baixo, ou não necessariamente baixo, mas que te dê um valor muito bom por aquele custo. Por exemplo, a gente tem aí 3 das criaturas mais famosas do formato. No meio tá aí o Tarmogoyf, que é uma criatura que, apesar de custar 2 manas, ela pode entrar muito forte. Ela pode entrar 4/5, 5/6, e por isso é uma criatura que vê muito jogo no Modern. O Young Pyromancer, que é essa carta aí na esquerda, também é uma carta que te oferece muito valor, porque, como tá aí o efeito dela, toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, você vai criar um 1/1. E isso logo vai fazer com que você tenha um campo muito forte. Então é uma criatura de custo baixo que vai te fazer ter uma vantagem muito boa no jogo. E aí também o Snapcaster Mage, na nossa direita, que é uma criatura que joga muito nos decks de controle. Ela pode entrar em Instant Speed, porque ela tem lampejo, e é um corpo 2/1, serve para você bloquear várias criaturas aí que vão estar X/2, ou até mesmo dar um Champ Block numa criatura maior para te ajudar a sobreviver. Além de que vai poder deixar você recapitular uma magia do seu cemitério. Isso faz com que ele veja muito jogo nos decks de controle, porque ele adiciona uma redundância muito grande, além aí de ajudar você a combater a board do inimigo. Como as criaturas geralmente vão ser criaturas de baixo custo, que vão entrar no jogo rápido, ainda não citei, por exemplo, as criaturas do Burn, né, que tem ímpeto e batem 2 no primeiro turno, 3 no segundo, enfim. Você vai precisar de lidar com elas de uma maneira rápida. Então existem aí as remoções do Modern. Eu vou dar aqui de exemplo algumas que custam 1 mana apenas. A gente tem no branco Path to Exile, que está na sua esquerda, que é uma carta muito eficiente porque exila a criatura, ou seja, pode lidar com criaturas indestrutíveis. E tem aí o Empurrão Fatal, que por 1 mana você pode destruir uma criatura de custo 2 ou inferior. Isso por si só já vai cuidar de muita coisa. As 3 criaturas que a gente acabou de ver são de custo 2. Agora, se você precisar de lidar com uma criatura que tem um custo um pouco maior, o Empurrão Fatal, caso você esteja com revolta ativo, ou seja, se uma permanente sua deixou o campo de batalha nesse turno, você vai poder destruir aí até custo 4. Então vai lidar com a maioria das coisas que você vê no formato. Eu quero mencionar aqui também o Raio, que é uma carta que joga no Pauper, joga no Modern, joga em tudo quanto é deck que é vermelho, que também é uma remoção muito eficiente, vai retirar várias criaturas importantes e custa 1 mana apenas, é barato. E essas 3 remoções que eu citei são remoções de custo 1, que hoje em dia estão até baratas. O Fatal Push acabou de sair da rotação do T2, então vale a pena você buscar o set delas. Elas vão jogar em vários decks diferentes e são muito eficientes. Bom, acho que por hoje é isso. Para o formato Modern tem várias outras coisas que você pode falar, mas o essencial está por aí, as criaturas, as remoções, a gente vê aí como o formato é rápido. Base de mana, que você tenta sempre ter uma base de mana consistente, por isso vai ser um pouquinho cara, com Fatlands e Shocklands. Mas o formato Modern é meio rápido mesmo, então é bom você ter acesso aí a essas cartas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse formato, você pode deixar aí nos comentários. E também você pode dizer qual outro formato você quer ver aqui no canal. Deixe sua curtida se você tiver gostado. E se inscreva para estar sempre acompanhando os vídeos novos. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.